meus queridos irmãos, minhas amigas, meus amigos leitores do nosso clube de leitura. Sejam muito bem-vindos. Mais uma leitura da Bíblia. Hoje é o dia de número 240. Vamos seguir com a leitura dos provérbios contidos no livro de Provérbios. Provérbios de Salomão, também de 2 Reis, né, lá no finalzinho. Estamos quase chegando. Hoje já é o capítulo 12, né, do livro de Provérbios. Estamos avançando, hein? Que coisa boa, muito bom. Vamos seguir com a leitura, vamos fazer uma oração e vamos em frente. Senhor, muito obrigado por mais um dia que estamos aqui reunidos nesta sala de leitura. Senhor, clamamos para que a sabedoria, o entendimento e a instrução façam parte da nossa vida. Que não sejamos como tolos, como tem dito o livro de Provérbios. Existe uma grande diferença entre o sábio e o tolo, o insensato. Então, que não sejamos como os tolos, que possamos ser realmente sábios, e isso é visto em nossas atitudes. Pedimos a ajuda do Senhor para que isso aconteça e oramos sempre em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês antes de seguirmos aqui com a leitura dos provérbios. Vocês precisam diferenciar o sábio do tolo, como o provérbio tem feito essa diferenciação. A sabedoria, ela é personificada, né, aqui na Bíblia, como se fosse uma mulher falando. E o sábio é aquele que dá ouvidos à sabedoria. Só que dar ouvidos à sabedoria não é apenas ouvir os seus ensinos. É fazer com que os seus ensinos façam parte do seu entendimento. E isso é visto quando incorporamos aquilo que ouvimos em nossas ações. Então é o seguinte: tanto o tolo como o sábio ouvem a sabedoria. Só que há uma diferença. O sábio, ele aplica, incorpora em suas decisões, permitindo que faça parte do seu pré-consciente, chamado de coração, e aquilo é visto nas suas ações. O tolo é aquele que tem sabedoria, tem conhecimento, mas isso não faz parte do seu entender, das suas ações. É aquela pessoa que tem muito conhecimento, só que não é visto no seu dia a dia. Então, há uma diferença muito grande. E por que eu estou falando isso? E desculpe a minha sinceridade, a minha clareza, a minha franqueza aqui com vocês. Eu estou falando isso para que você não seja tolo. Você está aqui ouvindo muita coisa. A sabedoria está falando com você. Você está ouvindo instruções. Hoje já é o dia de número 240. Tem gente que está desde o começo do ano. Só que não vai adiantar nada você ouvir essas coisas se você não deixar que essas coisas incorpore nas suas atitudes, nas suas ações, nas suas decisões. Não vai adiantar nada. Você vai se tornar um tolo. Alguém que as pessoas vão olhar e vão dizer: poxa, fulano tem bastante sabedoria, bastante conhecimento, mas é só de boca. E muitas vezes pela própria boca, pelo muito falar, pela forma de falar, é visto que ele ou que ela é um tolo, que ela é uma tola. E às vezes acha que não, porque fala muito, porque fala de tudo, porque conhece tudo. Mas nós temos visto nos últimos provérbios que a sabedoria não está no muito falar. Muitas vezes a sabedoria está no calar e falar no momento exato. É só um conselho. Quando chegar as anotações para vocês, releiam. É um breve resumo. Tem gente que me mandou mensagem pedindo, desculpa, até não respondi lá no WhatsApp, porque ainda não estão prontas. Eu já digitei. Só que a Cris, ela passa limpo, coloca no PDF, faz ali alguma revisão e aí eu envio para vocês.
Tenha um pouquinho mais de paciência que vai chegar. Tá certo? Mas quando chegar, releiam. Releiam. E com esse pensamento, eu preciso que isso faça parte da minha vida. Não seja tolo. Seja sábio. Repito, o tolo não é porque ele não tem sabedoria. Ele tem sabedoria. O que é sabedoria? Conhecimento amplo sobre tudo, sobre aquele assunto. Ele domina o assunto. Ele tem sabedoria. Porém, aquilo não faz parte do seu entendimento. É diferente do simples. A Bíblia fala também do simples. Quem é o simples? O simples é o ingênuo. É aquele que não tem esse conhecimento. Você olha e você sabe, você até fala, nossa, fulano é muito ingênuo, é muito bobinho, porque ele não tem a sabedoria. Ele não tem. Só que o simples pode se tornar sábio. O insensato, ele não se torna sábio enquanto não permitir que essa transformação faça parte da sua vida. Tá certo? Bom, vamos seguir com a leitura. Vou colocar aqui na tela. É um convite a se tornar sábio, tá? Capítulo 12. E o que eu acabei de entregar para vocês? Uma instrução. Versículo 1. Quem ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o homem de perversas imaginações, ele condenará. O homem não se estabelecerá pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é uma coroa para o seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Olha, sobre a mulher virtuosa, nós vamos falar com mais profundidade no capítulo 31, tá? Que é o que fala um pouco mais. Então, sobre a mulher virtuosa, eu vou falar mais para frente, você vai saber mais para frente. De antemão, quando diz aqui que a mulher virtuosa é coroa para o seu marido, pense em uma coroa. Onde se coloca a coroa? Coloca na cabeça, exibe para todo mundo. Mas aqui o envergonha é como podridão nos seus ossos. Podridão nos ossos significa a perda da alegria e a perda da força, no contexto aqui de provérbios antigos, tá? Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos perversos são engano. As palavras dos perversos são para ficar à espreita por sangue, mas a boca dos retos os livrará. Os ímpios são derrubados e não permanecem, mas a casa dos justos ficará de pé. Gente, são provérbios propriamente dito, né? Um ou outro eu paro aqui para comentar com vocês, mas a maioria já é bem intuitivo. Um homem será elogiado de acordo com a sua sabedoria, mas aquele que é de coração perverso será desprezado. Aquele que é desprezado e tem servo é melhor do que aquele que honra a si e carece de pão. Quando Provérbios usa melhor do que, por exemplo, aquele que é desprezado e tem servo é melhor do que. Esse melhor do que diz respeito a duas categorias. Isso é melhor do que aquilo. Então aqui está dizendo que aquele que é desprezado, mas tem servo, e quem tem servo nessa época diz respeito a ter funcionários, né? Tinha um empregado. Então, aquele que é desprezado, mas tem um padrão de vida melhor, um padrão de vida elevado, é muito melhor do que aquele que honra a si mesmo, mas não tem nenhum alimento, carece de pão. Versículo 10. O homem justo se importa com a vida de seu animal, mas as ternas misericórdias dos perversos são
cruéis. Então, você vê aqui que, ironicamente, esse provérbio está dizendo o seguinte: os atos de bondade de um perverso, por mais que ele pense que são misericórdias, não são, são cruéis. O homem justo se importa com a vida de seu animal, mas as ternas misericórdias dos perversos são cruéis. Até aquilo que ele acha que está sendo misericórdia não é, é crueldade, porque ele é perverso. Versículo 11. Aquele que lavra a sua terra se satisfará de pão, mas o que segue pessoas vãs é vazio de entendimento. Então, como eu tenho dito, é um provérbio, use discernimento e está muito claro aqui. Ó, aquele que lavra a sua terra se satisfará de pão, ou seja, aquele que trabalha. Quem não trabalha não come. Aquele que lavra a sua terra se satisfará de pão. Mas o que segue pessoas vãs, esse vãs, desculpe a palavra, mas é o sentido mais original, diz respeito a vagabundos, a palavra original. Então, aquele que trabalha vai se satisfazer de pão. Agora, aquele que anda vagabundeando por aí, não, é vazio de entendimento. Versículo 12. O perverso deseja a rede dos homens maus, mas a raiz dos justos produz fruto. O perverso é enlaçado pela transgressão de seus lábios, mas o justo sairá do problema. Um homem se satisfará com o bem pelo fruto de sua boca, e a recompensa das mãos de um homem será dada a ele. O caminho do tolo é reto para os seus próprios olhos, mas o que ouve o conselho é sábio. A ira do tolo é logo conhecida, mas um homem prudente encobre a vergonha. Aquele que fala a verdade anuncia a justiça, mas a falsa testemunha o engano. Aquele que fala a verdade anuncia a justiça, mas a falsa testemunha o engano, anuncia o engano. Há alguns que falam como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Alguns que falam como pontas de espada, né? A forma da pessoa falar fere, mas a língua dos sábios é saúde. Atenção para a sua forma de falar, fique atento para a sua forma de falar. Alguns que falam como pontas de espada, já viu? É aquela pessoa que no modo dela falar fere, ela não fala com sabedoria, não se coloca no lugar do outro, né? Cuidado com isso. Versículo 19. O lábio da verdade se estabelecerá para sempre, mas a língua mentirosa dura só por um momento. O engano está no coração daqueles que imaginam o mal, mas há alegria para os que aconselham a paz. Nenhum mal acontecerá ao justo, mas o perverso será cheio de danos. Os lábios mentirosos são abominação ao Senhor, mas os que negociam de forma verdadeira são o seu deleite. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama tolice. Tá vendo? Aquilo que eu comecei falando para vocês. Desculpe. O prudente, o sábio e o tolo. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama tolice. Ou seja, o homem prudente segura a língua. Ele não é autorreferente, eu sempre falo sobre isso. E cuidado para não confundir, tá? Ser autorreferente não é você dar bons exemplos, não é você usar de bons exemplos, de coisas que você viveu na vida. Eu vou te dar um exemplo de autorreferência. Quem é o autorreferente? O autorreferente é o seguinte, e você já deve ter se deparado com isso, ou quem sabe você já se pegou fazendo isso. Eu já me peguei muitas vezes fazendo isso. O autorreferente é o seguinte, você está conversando com a pessoa, e eu vou te dar um exemplo aqui. Ó. Por exemplo, imagine aí um diálogo entre duas pessoas. Aí a pessoa chega e fala assim, poxa fulano,
ontem eu estava passando por tal lugar e, nossa, eu observei que aquele ponto, ele não é azul. Todo mundo falou que é azul, mas eu parei para observar e ele é roxo. Aí o autorreferente fala assim: ah, eu também já tinha visto isso. Pegou aí quem é o autorreferente? Ele é sábio. Ele já tinha reparado. Mas ele não se alegra com a sabedoria do outro. Ao invés dele falar assim: poxa, que legal, bacana, você conseguiu reparar isso aí. Não, ele é autorreferente. Ele sempre vai falar de si. Eu também já tinha visto, eu também já tinha reparado, eu também sabia, eu também já fiz isso, eu também já fiz aquilo. Ele é autorreferente, ele sempre se usa como referência de sábio, de melhor que os outros. Repito, não é ruim você usar boas referências para ajudar pessoas, dar exemplos de coisas que você passou. Olha, eu já passei por isso. Use a sua experiência. O sábio precisa fazer isso. Só que cuidado, tenha prudência. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama tolice. É tolice. É tolice. Não precisa você ficar falando de si mesmo quando não convém, quando não cabe falar, a menos que a situação exija. Os tolos, eles não se restringem. Pior, a sua fala acaba se tornando tolice. E aí é o seguinte, eu estou falando isso aqui e talvez tem gente que não vai gostar. Mas é o que o provérbio disse, né? Repreenda um tolo e ele vai te odiar. Repreenda um sábio e ele vai te amar. Aí você decide o que você vai fazer com a instrução, que não é minha, mas é bíblica. A sabedoria que Deus deu a Salomão. Certo? Ó, como a Ieda colocou aqui, ó, é o famoso sabichão, né? Repito, não é errado você usar algumas referências da sua vida para ajudar a pessoa. Mas cuidado com não ser tido como tolo. Às vezes você acha que você está arrasando, mas as pessoas mais sábias que você, aqueles que refreiam a língua, vão olhar e falar: nossa, precisava falar isso, precisava falar aquilo. Você vai ser tido como tolo, mesmo sendo uma pessoa muito sábia. Então, uma virtude que você precisa acrescentar à sabedoria: prudência. Seja prudente. Certo? Pega aí o conselho aí, pega aí a orientação de Salomão para o seu filho, hein? Cuidando de um próprio filho. Versículo 24. A mão dos diligentes dominará, mas os preguiçosos estarão debaixo de tributo. Não preciso nem falar, né? A mão do diligente dominará, mas o preguiçoso vai ter que sempre estar trabalhando para os outros. Estar debaixo de tributo, nós lemos lá no livro dos reis, lembram que quando um rei conquistava terras, as pessoas daquelas terras tinham que pagar tributo para ele. Entende? Então, as mãos do diligente dominará, mas os preguiçosos estarão debaixo de tributo. Vai sempre trabalhar para os outros. Vai sempre ter que pagar tributo para os outros. Porque é preguiçoso. O peso no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Quando eu falo trabalhar para os outros, não é que eu sou contra você ser funcionário, não, tá? Muito pelo contrário. Estou dizendo o seguinte: ainda que você seja um funcionário, não seja preguiçoso. Estude, se especialize, dê o melhor para que você seja promovido, para que você tenha um aumento. Entendeu? Esteja sempre procurando aí entendimento. É o que o provérbio também orienta. Versículo 26. O justo é mais excelente do que o seu vizinho, mas o caminho dos perversos o seduz. O homem preguiçoso não assa o que ele pegou na caça. Olha isso, olha que provérbio maravilhoso. O homem preguiçoso não assa o que pegou na caça, mas a substância do homem inteligente é preciosa. Então, o preguiçoso é o seguinte: ele até caçou, aí ele levou aquilo que ele caçou para casa, mas ele tem preguiça de assar. O que vai acontecer com aquilo?
vai apodrecer, vai estragar. Agora, o homem inteligente, aquela substância é preciosa para ele. Ele dá valor para aquilo. O preguiçoso é aquele que não termina aquilo que começou. Ele pagou um curso, só que ele não completou. O homem inteligente, ele vê aquilo como precioso. Não, meu dinheiro é precioso, eu paguei por isso, eu vou completar esse curso. Entende? O homem preguiçoso não assa o que ele pegou na caça. Muito interessante. De modo que aquilo vem estragar, vem a se perder, né? Não dá valor às suas conquistas. O homem inteligente, ele dá valor às suas conquistas. Dê valor às suas conquistas. Versículo 28. No caminho da justiça está a vida, e na vereda não a morte. Vamos para o capítulo 13. Versículo 1. O sábio ouve a instrução de seu pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Pelo fruto da sua boca o homem comerá, mas a alma dos transgressores comerá a violência. Aquele que guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas aquele que abre muito os seus lábios, terá destruição. Eu vi um comentário aqui, ó. Tenho buscado muito saber falar, como falar, com quem falar, a hora de calar. Sempre sondo antes, mas ainda assim podemos falhar, ainda assim podemos errar. Mas isso é ser sábio. Isso também é ser sábio, né? O sábio sempre vai estar buscando sabedoria. Aquele que guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas aquele que abre muito os seus lábios terá... Tem um provérbio mais atualizado, né? O peixe morre pela boca. Pois é, faz todo sentido com esse aqui. A alma do preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes engordará. Quer dizer, vai se satisfazer. O homem justo odeia a mentira, mas o homem perverso faz vergonha e é repugnante. A justiça guarda aquele que é reto de caminho, mas a perversidade derruba o pecador. Há aquele que se faz de rico, embora não tenha nada, e há aquele que se faz de pobre, embora tenha grandes coisas. Veja só, que contraste, né? Há de se buscar um equilíbrio aqui, né? Por exemplo, há alguns que se fazem de ricos sem ser. Com qual objetivo? Com qual intenção? A intenção de exigir um tratamento diferenciado, né? A intenção de exigir, fingindo que tem uma posição social maior, então ele age como se fosse rico, né? Com esse objetivo. Por outro lado, há aqueles que se faz de pobre sem ser pobre, embora tenha grandes coisas. Com qual intenção? Com a intenção de encobrir a sua riqueza para não repartir com os necessitados. Então, ele se faz de pobre, ele finge que é pobre, ele finge que não tem condição, sendo que tem, só para não repartir, só para não transbordar. Como nós já lemos nos provérbios anteriores, isso é pura tolice. Quanto mais eu transbordo, mais eu tenho. Aquele que retém mais do que é justo será em pura perda. Agora, aquele que transborda generosamente, o Senhor acrescenta mais e mais. É como nós lemos. Mas há aqueles que não têm esse equilíbrio, né? Não é rico, não tem a condição, mas quer pagar de rico, né? Quer ser tratado como tal, né? E há aqueles que têm condição, mas finge que não tem. Sempre quer que as pessoas achem que está numa condição ruim, está na pior, nunca quer ajudar ninguém. Versículo 8. O resgate da vida de um homem são suas riquezas, mas o pobre não ouve a repreensão. A luz dos justos se regozija, mas a lâmpada do perverso se apagará. Do orgulho provém só a contenda, mas com os bem aconselhados está a sabedoria. A riqueza conseguida pela vaidade será diminuída, mas aquele que a junta pelo trabalho crescerá.
A esperança deferida faz adoecer o coração, mas quando o desejo vem, ele é uma árvore de vida. A esperança deferida, o que significa deferir? Significa adiar. Então, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Mas quando aquilo que desejamos é realizado, o desejo cumprido, então é árvore da vida, ou seja, revigora as nossas forças. Agora eu queria entregar um segredo para vocês aqui contido nesse salmo, meditando e discernindo esse salmo. O salmo diz que a esperança que se adia faz o coração adoecer, mas ao ver o desejo cumprido, aquilo revigora as nossas forças. Então, qual é o segredo para não ter um coração doente? Porque tem gente que vive assim, vive doente. Porque as coisas não acontecem, então a esperança que se adia vai deixando o coração dela doente. Qual é o segredo para o meu coração não ficar doente? Porque eu tenho muitos desejos, eu tenho muitas esperanças que estão sendo adiadas. Ainda não aconteceram, literalmente falando. Qual é o segredo para o meu coração não adoecer? Eu deposito a minha esperança em Deus. A esperança que se adia adoece o coração. Mas quando eu olho para alguma coisa e eu tenho esse desejo cumprido na vontade de Deus, o meu coração não fica doente. Muito pelo contrário, o meu desejo é cumprido em Deus, ou seja, eu descanso na vontade dele e eu entendo. Eu coloco toda noite a cabeça no travesseiro e eu penso, aquilo que eu não tive hoje é porque eu não precisava, porque se eu precisasse, Deus teria me dado. Ele é soberano, ele é o dono da minha vida. Então, às vezes, eu fico muito angustiado, esperando uma coisa, eu quero aquilo me deixa até doente. Mas quando eu entendo que aquilo que eu quero, eu não tenho ainda, porque não foi da vontade de Deus, eu descanso. Eu fico tranquilo. Então, a esperança que se adia adoece o coração. Mas quando eu coloco a minha esperança em Deus, eu vejo meu desejo cumprido. Ou seja, é a vontade de Deus e não a minha. Isso é saúde para mim. Isso revigora as minhas forças. Pegue esse conselho aqui, pegue essa orientação, pegue esse provérbio, aplique na sua vida. Aplique. Porque eu já vi muitas pessoas sendo levadas a ficarem mais doentes ainda por causa desse provérbio. Eu já vi campanhas sendo feitas na igreja com esse provérbio. Olha, a Bíblia diz, a esperança que se adia adoece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Você não pode aceitar isso que você tanto quer. Deus tem que fazer, vai acontecer. Vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma oferta de sacrifício. Isso tem que acontecer. Aí a pessoa fica mais ansiosa ainda. Ela pega o envelope e ela fica, a campanha 7 dias, 14 dias, 21 dias. Ela fica aqueles 21 dias. Vai acontecer, vai acontecer. No dia que você entregar o seu envelope, vai acontecer. Deus vai descer, vai se manifestar. Aí a pessoa entrega o envelope e não aconteceu. Porque Deus não está trabalhando com isso. Ele não é garçom. É no tempo dele. Aí a pessoa fica doente. Aí a pessoa, poxa, mas eu participei da campanha, não aconteceu, a virada não veio. Aquilo que... Aí ela fica doente, que ela começa a pensar, onde eu estou errando? Qual é o meu pecado? Por que com todo mundo menos comigo? Ela não entende a soberania de Deus. E ela fica doente. Isso é terrível. Isso é terrível. Mas isso aí vai cair na conta dos falsos profetas, né? Versículo 13. Quem desprezar a palavra será destruído, mas aquele que teme o mandamento será recompensado. A lei do sábio é uma fonte de vida para se livrar dos laços da morte. O bom entendimento favorece, mas o caminho dos transgressores é duro. Todo homem prudente negocia com o conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Espraia, derrama loucura, né? Um mensageiro perverso cai na injúria, mas um embaixador fiel é saúde. Quem é o embaixador fiel? É aquele que entrega a mensagem fielmente, né? Corretamente, com diplomacia. Isso é benefício, né? Para todos os ouvintes. Um mensageiro perverso cai na injúria. Não entrega a mensagem direito, não fala como foi. Pobreza e vergonha virão aquele que rejeita a instrução, mas o que considera a repreensão será honrado.
O desejo cumprido é doce para a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os tolos. Aquele que anda com homens sábios, sábio será, mas o companheiro de tolos será destruído. Um provérbio mais atualizado: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Aquele que anda com homem sábio, sábio será, mas o companheiro de tolos será destruído. O mal persegue os pecadores, mas os justos, o bem será retribuído. O mal persegue os pecadores, mas aos justos o bem será retribuído. O bom homem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, e a riqueza do pecador é depositada para o justo. Muita comida está na lavoura do pobre, mas há o que é destruído por falta de juízo. Esse provérbio aqui, ele é uma observância à lei mosaica. Depois vocês podem conferir, eu vou mandar anotado para vocês. Lá em Êxodo, capítulo 23, fala sobre o ano sabático, o ano onde os donos de campos, de terras, eles deveriam deixar a colheita para os pobres, tá? Inclusive, essas leis são bem ajustadas e vão dizendo o seguinte: se você estiver colhendo alguma coisa e cair, deixa, não pega o que caiu, porque vai vir algum pobre ali e vai pegar depois. Então, muita comida está na lavoura do pobre. Tem para o pobre. Mas há o que é destruído por falta de juízo. Quem é o destruído por falta de juízo? Esse provérbio aqui, ele está retratando aqueles que não tinham juízo e não cumpriam a lei, não obedeciam à lei, não deixavam para o pobre. Esse seria destruído porque não estava observando a lei, né? Era só para si. É o meu primeiro, depois o meu, depois o meu. E o objetivo do Senhor com esse ajuste, com essa lei, é que muita comida estivesse também disponível ao pobre. Mas há quem não cumpria, há quem faltava juízo. O faltoso de juízo ao que não cumpre o mandamento do Senhor. Isso pode se aplicar também nos nossos dias, né? Isso se aplica, não literalmente como no ano sabático. Você não vai trabalhar 6 anos e aí um ano inteiro você vai ficar sem trabalhar. Não, mas de acordo com aquilo que você colhe, você precisa retribuir, você precisa transbordar, você precisa ajudar, né? Ser uma pessoa caridosa, bondosa, ajudar os menos favorecidos. Versículo 24: aquele que poupa a sua vara odeia o seu filho, mas aquele que o ama o castiga desde cedo. Tenha discernimento, claro, né, com esse provérbio, mas está muito correto. Aquele que poupa a sua vara odeia o seu filho. Ou seja, o pai que ama o filho repreende. Aí hoje em dia nós temos visto aí uma tal de uma educação respeitosa. Não sei se vocês já viram. Não, eu pratico a educação respeitosa. O filho está fazendo um monte de coisa errada. Não, mas eu não vou repreender. Eu vou deixar no tempo dele. Ele vai ser educado respeitosamente. Respeito o meu filho. Se ele não quer fazer isso, ele não vai fazer. Ah, mas ele está quebrando isso, está quebrando aquilo, está esperneando no chão. Deixa, respeite o momento dele. O meu compromisso é com a Bíblia, tá? Não é com bandeiras que se levantam, não. Então eu posso ser até mal interpretado ou até mal falado por causa disso. Mas a Bíblia não fala isso não, tá? A Bíblia fala que se for preciso vara, vai ser usada a vara. E vara é no sentido de castigo, tá? Não necessariamente bater. Se for preciso, né? Fica a cargo aí do papai e da mamãe, né? Que saiba agir com sabedoria. Mas é o seguinte, a Bíblia está dizendo, se for preciso castigá-lo, olha, está proibido de fazer isso. Está proibido aquilo. Ah, por que, papai? Por que, mãe? Porque você errou nisso, porque você errou naquilo, porque você não obedeceu. Aquele que poupa a vara odeia o seu filho. Não é exemplo de amor. Mas aquele que o ama, o castiga desde cedo. Eu amo a minha mãe. Eu amo.
pelas varas que ela usou para me corrigir. No tempo eu não aceitava muito não, né? Ficava até com raiva. Quando tomavam as surras, bem dada, né? Bem dada. Mas hoje eu olho para trás e falo, graças a Deus, que ela levou ali, ó, com rédea curta. Graças a Deus. Bom, é uma orientação bíblica, né? O justo come para a satisfação de sua alma, mas a barriga dos perversos passará necessidade. Vamos para o capítulo 14. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as suas mãos. Aquele que anda na sua retidão teme ao Senhor, mas aquele que é perverso em seus caminhos o despreza. Na boca do tolo há uma vara para o seu orgulho, mas os lábios dos sábios os preservarão. Onde não há bois, o estábulo é limpo, mas pela força do boi há muito crescimento. Esse provérbio aqui, ó, vamos interpretá-lo entendendo a época que foi escrita. Então, pense em um tempo onde as pessoas viviam da agricultura, da agropecuária, enfim. Então é o seguinte, onde não há bois, o estábulo é limpo, mas pela força do boi há muito crescimento. Então, onde não há boi, o estábulo é limpo, não há necessidade de limpar o estábulo. Não tem boi ali, então o estábulo é limpo. Porém, também não tem retorno, não tem colheita. Pela força do boi há muito crescimento. O boi era aquele que puxava o arado, que arava a terra para lançar as sementes. O boi é aquele que puxava o objeto que tinha uma foice para ajudar na colheita. Então, onde não há boi, o estábulo é limpo, ou seja, você não vai precisar ficar limpando, mas também não vai ter retorno. Então, o que o provérbio está dizendo? Às vezes, os benefícios de um investimento superam os custos, superam os inconvenientes. Há inconvenientes no muito trabalho? Tem que limpar o estábulo. Tem que limpar. Mas você tem que olhar para o lucro, você tem que olhar para a recompensa, né? Você é um feirante, né? Por exemplo, você é um feirante. Tem que montar a mercadoria, às vezes aquilo suja, você vai ter que limpar, mas tem a recompensa daquilo. Então, o preguiçoso já não pensa dessa forma, né? Ele sempre quer o fácil, ele não quer ter muito trabalho. Tudo bem, onde não há bois, o estábulo é limpo, mas pela força do boi há muito crescimento. Então, você sempre tem que olhar para a recompensa. Versículo 5. Uma testemunha fiel não mentirá, mas uma falsa testemunha proferirá mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não a encontra, mas o conhecimento é fácil para aquele que entende. Sai da presença de um homem tolo, quando não achares nele os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a loucura dos tolos é o engano. Os tolos zombam do pecado, mas entre os justos há benevolência. O coração conhece a sua própria amargura, e um estranho não intervém na sua alegria. Só você sabe o que se passa no seu coração. E Deus, né? A casa dos ímpios será derrubada, mas o tabernáculo dos retos florescerá. Há um caminho que parece certo ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Até no riso o coração é desgostoso, e o fim da alegria é tristeza. O fim da alegria é tristeza. Até no riso o coração é desgostoso, e o fim da alegria é tristeza. Ou seja, para a decepção de alguns, a alegria não é para sempre. Nem todo dia vai ser feliz. A nossa vida é assim. Altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E pronto. Ninguém na Bíblia prometeu que a sua vida seria só de vitória. Ninguém, nem Deus, nem Jesus. Só os falsos profetas, os falsos mestres, pseudos bispos e pastores. É só vitória, só vitória. Não. Vai ter alegria, mas ela vai chegar ao fim, vai ter tristeza. Só que a tristeza também tem fim. E aí você tem que olhar para Paulo e recitar o que ele disse. Sei o que é estar exaltado, mas também sei o que está humilhado. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso ter tudo
como posso também estar por baixo. Mas estando por baixo, ele me fortalece. Estando por cima, é ele que me fortalece. Isso é o famoso saber viver. E saber viver com Deus, né? O apóstata de coração se preencherá de seus próprios caminhos, e o bom homem se satisfará de si mesmo. O apóstata é aquele que abandona. Apostatar é abandonar, é deixar, é voltar atrás. Então, o apóstata de coração se preencherá de seus próprios caminhos, ou seja, ele começa em um caminho, mas ele não continua, ele não completa, ele faz do jeito dele. Ele é um apóstata. Por exemplo, eu vou encorajá-lo a não ser um apóstata do clube de leitura. Você começou bem, mas há muitos que já apostataram, já deixaram, já não estão mais, já estão fazendo do jeito deles. Qual foi a orientação de um sábio? Me tenha como um sábio. Qual foi a orientação de um sábio? Esteja todos os dias. Onde está a sabedoria nisso? Isso vai se tornar um hábito, uma rotina saudável. Se um dia você faltar, você vai se sentir até mal, porque já faz parte da sua vida. Isso é um conselho sábio. Mas há quem diga o seguinte: não, vou fazer do meu jeito. Ao invés de estar todo dia, eu vou participar da leitura segunda, quarta e sexta. Aí segunda eu vejo 2, quarta eu vejo 2 e sexta eu vejo 2. Aí eu completo a semana no domingo. 4 dias só. Vai quebrar a rotina, vai bagunçar com o seu cérebro, com a sua mente, vai desorganizar. Mas é assim, né? O apóstata de coração, se preencherá de seus próprios caminhos, e o homem bom se satisfará de si mesmo. Esteja satisfeito naquilo que você vê que é o correto, naquilo que dá certo, né? Versículo 15. O simples acredita em cada palavra. Quem é o simples? O ingênuo. Mas o homem prudente olha bem por onde vai. Não sai acreditando, né, em tudo que dizem. Olha bem, olha direito. O homem sábio teme e aparte-se do mal, mas o tolo se enfurece e é confiante. Aquele que logo fica irado trata tolamente, e o homem de perversas imaginações é odiado. Os simples herdam a loucura, mas os prudentes são coroados com o conhecimento. Os maus se curvam diante dos bons, e os perversos aos portões dos justos. O pobre é odiado até pelo seu próprio vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Aquele que despreza o seu vizinho peca, mas aquele que tem misericórdia do pobre, feliz ele é. Não erram os que maquinam o mal, mas a misericórdia e a verdade serão para aqueles que maquinam o bem. Em todo trabalho há lucro, mas o falar dos lábios tende somente à pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, mas a tolice dos tolos é a loucura. Uma testemunha verdadeira livra almas, mas uma testemunha enganosa fala mentiras. No temor do Senhor há forte confiança, e seus filhos terão um lugar de refúgio. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Na multidão do povo está a honra do rei, mas na falta de povo está a destruição do príncipe. Aquele que é tardio em irar-se é grande em entendimento, mas aquele que é de espírito impaciente exalta a loucura. Tardio em irar-se é o famoso pavio longo. Já viu falar? Fulano tem pavio curto. Quer dizer, qualquer coisinha ele explode. Esse é falto de entendimento. Aquele que é tardio em irar-se é grande em entendimento. Sabe aquele que respira fundo, analisa, pensa, tem paciência para depois agir? Esse é grande em entendimento. Versículo 30. O coração sadio é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que é o coração, gente? O coração sadio. O coração diz respeito ao nosso pré-consciente, a nossa mente. O coração sadio é vida da carne, mente saudável, mas a inveja é a podridão dos ossos. O coração invejoso. Aquele que oprime o pobre afronta o seu Criador, mas aquele que o honra tem misericórdia dos pobres.
Os perversos são desviados em sua maldade, mas o justo tem esperança em sua morte. A sabedoria repousa no coração daquele que tem entendimento, mas aquele que está no meio dos tolos se faz conhecido. A justiça exalta uma nação, mas o pecado é um opróbrio para qualquer povo. O favor do rei é direcionado ao servo sábio, mas a sua ira é contra aquele que causa vergonha. Bom, vamos parando por aqui na leitura dos provérbios. Amanhã a gente continua, se Deus quiser. Um abraço, gente, de fé e força. Tchau, tchau. Até amanhã.